Ok, então vamos dar já a aula 11, se não me engano, da lógica computacional, em que vamos continuar e introduzir aquele operador da implicação. Vamos introduzir desculpa, estou aqui a ver um e-mail. Deixa-me só responder aqui a um e-mail. Ok, um e-mail não, um chat. Ok. Bom, por isso então vamos hoje continuar a aula, continuar a ver o operador de implicação e vamos incorporar e de equivalência, os dois, aliás, de implicação e o de dupla implicação ou equivalência, e vamos incorporá-lo no sistema de dedução natural. E depois vamos estudar as características desse sistema e vou, para isso, passar os slides. Passar para os slides, estão aqui. Desculpa, não é isto que eu queria fazer. É esta que eu queria partilhar aqui. Por isso, estão a ver os slides, então? Sim. Em modo de slide? Não. Não. Agora em modo de apresentação. Agora sim. Então, vamos ver, introduzir o operador de implicação em termos do sistema, e por isso vamos ver do sistema de dedução natural, e vamos ver primeiro em que é que se baseia, nomeadamente o raciocínio hipotético, que é uma das regras, uma das formas de raciocínio que justifica a introdução da regra de introdução da implicação. Depois vamos ver as regras propriamente ditas, de introdução e eliminação da implicação. Depois vamos estudar um pouco, vamos ver um pouco, uma vez que não haverá mais operadores a serem introduzidos no sistema, quais são as características desse sistema, nomeadamente a completude e a coerência desse sistema de dedução natural. Bom, começando pela implicação. Por isso, já vimos que se queremos introduzir a implicação, temos que introduzir regras de introdução e de implicação dos operadores, tal como fizemos nos outros operadores, e para fazer essa introdução, e para fazer a introdução dessas regras, e para que elas se baseiem na nossa forma de raciocínio normal, vamos ver que raciocínio é esse, ok? O primeiro caso é um caso, pode ser exemplificado desta forma. Se o tareco for um gato, então ele mia, por isso temos aqui uma condição, nós verificamos que o tareco é um gato, por isso que conclusão é que podemos tirar daqui? Que ele mia. Que o tareco mia. Ok? Parece óbvio, não é? Por conseguinte, isto é um caso de um típico exemplo de uma regra chamada modus ponens. Este é o nome latino, mas isto já vem dos gregos da antiguidade, e que basicamente diz que se uma implicação for verdadeira e o implicante for verdadeira, o implicado também deve ser verdadeiro. Ou seja, se pusermos o implicante, também temos que pôr o implicado. Há uma regra semelhante, que é o modus tollens, que diz que se nós tirarmos o implicado, também temos que tirar o implicante. Ou seja, se nós soubermos que se o tareco for um gato, então ele mia, e se virmos que ele não mia, o que é que podemos concluir? Que não é um gato. Tareco não é um gato. Que não é um gato, ok? Por conseguinte, se nós tirarmos o implicado, temos que tirar o implicante, porque se o implicante fosse verdadeiro, o implicado também teria que ser verdadeiro. Não é? É um pouco raciocínio por absurdo, junto com o modus ponens, como aliás iremos ver. Por isso, isto é a regra que envolve a criação, a utilização das condições, ou seja, temos uma condição e vamos utilizar essa condição para ter inferência. Por isso isto corresponderá à regra de introdução da implicação. Agora, a regra de introdução, não, de eliminação da implicação. A regra da introdução da implicação permite-nos criar implicações. Como é que nós criamos essas implicações? Bom, a forma de raciocínio que nós usamos é o chamado raciocínio hipotético. Ou seja, tentamos assumir uma hipótese, verificamos que essa hipótese nos leva a qualquer lado, e então dizemos que se a hipótese for verdadeira, então esse qualquer lado também deve ser verdadeiro. Vamos ver aqui um exemplo. Todos nós fazemos isso no dia a dia. Mas vamos ver um exemplo mais ou menos rigoroso. Vamos provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus.
todos já devem ter visto esta demonstração, mas vamos pô-la aqui na forma que nos interessa, ok? E a forma pode ser o seguinte: vamos admitir que T é um triângulo, ok? Essa é a nossa hipótese. Então, o seguinte, desenhamos aqui um triângulo com os ângulos, os lados e os vértices. E agora constatamos o seguinte: como T é um triângulo, constatamos que podemos passar uma reta paralela ao lado AB, paralela a este lado, passando por C. Ok? Temos aqui esta reta. E agora, enfim, com a geometria básica, chegamos à conclusão que este lado A, este ângulo alfa corresponde a um ângulo alfa linha aqui, este ângulo beta corresponde a um ângulo beta linha aqui, são iguais. Ou seja, o alfa e o beta linha, alfa linha e beta linha, podem ser desenhados e é fácil provar que são iguais ao alfa e beta. E por conseguinte, o que nós concluímos é que alfa mais beta mais gama, por isso a soma dos ângulos internos é igual, a soma dos ângulos internos há de ser igual a estes ângulos que formam um ângulo raso e por conseguinte será 180 graus. Desculpa. Por conseguinte, o que é que concluímos daqui? Bom, desenhamos um triângulo, o triângulo deu, verificamos que esse triângulo tem 180 graus, e por isso, se T for um triângulo, então a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Essa basicamente é a conclusão que nós tiramos, ou seja, em vez de dizermos que se T é um triângulo, a soma é de 180 graus, dizemos que todos os triângulos têm uma soma de 180 graus, mas isso basicamente é um problema de linguagem. O que nós provamos de facto é isto, que se T for um triângulo, então a soma dos ângulos internos é 180 graus. Bom, vamos ver como é que nós fazemos isto, ou como é que podemos fazer isto, digamos, à la Fides, por isso, no nosso sistema. Basicamente, o que nós teríamos que dizer é, seja T um triângulo arbitrário, isso era uma hipótese, e a hipótese é desenhada como sendo uma espécie de uma premissa, embora isto já possa aparecer no meio de uma demonstração, e depois tiramos as conclusões todas que tínhamos tirado, ou seja, que sendo T um triângulo arbitrário, a soma dos ângulos de T é 180 graus. Okay? Obviamente, o que nós provamos foi para o triângulo T, foi aqui que andámos a fazer as contas. Mas como o triângulo T é arbitrário, nós podemos dizer que se T for um triângulo, então a soma dos ângulos é de 180 graus. Por isso a demonstração mais completa seria, se C for um triângulo arbitrário, concluímos que a soma dos seus ângulos é de 180 graus, e agora podemos dizer que se T for um triângulo arbitrário, então a soma dos seus ângulos é de 180 graus, ou seja, criamos uma frase com uma implicação. Se qualquer coisa, então outra coisa qualquer. Okay? Isso é o raciocínio hipotético. Lançamos uma hipótese, verificamos que essa hipótese conduz a uma certa conclusão e podemos inferir então que essa hipótese implica a conclusão. Ok? Isto é claro? E por conseguinte, temos aqui as regras, os tipos de raciocínio que nos permitem criar as regras na dedução natural do operador de implicação. Por isso, a sua introdução corresponde basicamente ao modo exposto. A sua eliminação, desculpa. Ou seja, se nós tivermos alguns no campeonato, uma demonstração, temos uma fórmula φ e temos outra fórmula que diz que φ implica psi, nós podemos simplesmente inferir psi como sendo obtida através da eliminação desta implicação com esta fórmula, por isso, com este implicante. A ordem com que elas aparecem é igual, por isso a única coisa que garante é que ambas apareçam antes da conclusão. Okay? E dizemos que a eliminação da implicação entre K1 e K2, e não vou preocupar-me com a ordem, normalmente a ordem é a ordem numérica. Não vou dizer qual é que é a implicação e qual é que é o implicante, porque isso é mais ou menos óbvio. A eliminação, a introdução da implicação, corresponde ao raciocínio hipotético. Ou seja, se nós, em alguma altura do campeonato, decidimos criar uma hipótese, φ, e com essa hipótese chegarmos a uma conclusão psi, obviamente psi não é necessariamente consequência, digamos, das premissas anteriores, ou das formas anteriores, é consequência das formas anteriores, mas é fundamentalmente consequência desta hipótese. E por conseguinte nós podemos dizer que as fórmulas anteriores, através das fórmulas anteriores, o que nós podemos concluir é que se φ for verdade, então psi também é. Okay? E isso é obtido, e a maneira de justificar é por introdução da implicação
e dizemos qual é a subdemonstração onde ela se verifica, ou seja, de K1 até K2. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos de como é que isto se pode utilizar. Primeiro, modos tolerance. Okay? Nós sabemos que se φ implica psi, e se psi for falso, o que vocês me disseram é que o φ devia ser falso. Okay? Podemos inferir, e se o tareco for um gato mia, se ele não mia, então ele não é um gato. Bom, como é que nós provamos isto? No nosso sistema temos duas premissas, φ implica psi e não psi, e para provarmos não φ, bom, temos aqui uma fórmula negativa, ou negada, e por isso a maneira óbvia de provar uma negação é por absurdo. Por isso, por absurdo, vamos assumir que φ é verdadeiro, e vamos concluir uma contradição, e concluímos que não φ, por introdução da negação de 3 a 5. Qual é a contradição? Porque é que existe uma contradição? Bom, se φ fosse verdadeiro, psi também o era, por eliminação da implicação entre 1 e 3. Okay? E por conseguinte, φ e não psi são contraditórios, por introdução da contradição entre 2 e 4, e temos a demonstração feita. Ou seja, o modus tollens é um método de raciocínio perfeitamente legítimo, não é o primitivo, digamos, no sistema. No sistema o que nós temos é o modus ponens, mas a partir do modus ponens e das regras do sistema podemos concluir o modus tollens e, no limite, poderíamos fazer demonstrações diretamente utilizando, digamos, como regra de utilização o modus tollens, embora não seja essa a forma, digamos, canónica de fazer as demonstrações. Bom, quem diz modus tollens diz uma coisa parecida que é contrapositiva, ou seja, se φ implica psi, então não psi implica não φ. Ou seja, a seta pode-se inverter, negando quer o implicante, quer o implicado. Ok? Por isso, a seta de φ para psi passa a ser de psi para φ, mas negando as duas formas. Bom, a demonstração é parecida com esta, mas já agora vamos usar, se nós queremos usar uma implicação, há uma regra mais ou menos óbvia, heurística, que diz que, bom, se queremos obter uma implicação, vamos assumir o implicante e vamos obter o implicado. Se nós conseguimos fazer isto, obtemos a implicação por introdução da implicação de 2 até 6. Bom, e agora mete-se o mesmo problema de há bocado. Como é que nós provamos não φ? Bom, provar não φ, a maneira mais óbvia de provar não φ, tal como aqui, era fazer por absurdo. Ou seja, vamos admitir que φ é verdadeiro e vamos concluir que é absurdo. E, por conseguinte, se isto for possível fazer esta demonstração, não φ é justificado por introdução da negação de 3 até 5. Obviamente, onde é que está a contradição? A contradição está entre se φ fosse verdadeiro e se φ implicasse psi, então psi também deveria ser verdadeiro por eliminação desta implicação de 1 e 3. E, por conseguinte, φ e não psi, mais uma vez, são contraditórios e, por conseguinte, pode-se introduzir a contradição entre 2 e 4. Outras regras, dilema construtivo. Okay? Imaginem que eu sei que uma delas é verdadeira, ou φ ou psi. E sei que do φ consigo obter alfa. E do psi consigo obter beta. Bom, eu não sei qual deles é que é verdadeiro, mas sei que pelo menos ou um alfa ou o beta deve ser verdadeiro, já que um deles é verdadeiro. Por conseguinte, se φ ou psi for verdadeiros, se um deles for verdadeiro, se houver a sua disjunção, e se de φ implica alfa e psi implica beta, então devo conseguir destas 3 premissas obter alfa ou beta. Como é que fazemos isto? Bom, vamos aqui as premissas, queremos obter alfa ou beta. Aqui temos uma regra, aqui não vamos usar a regra, digamos, de desespero, porque não estamos numa situação desesperada, podemos explorar, digamos, esta disjunção. E como é que nós exploramos esta disjunção? Bom, vamos tentar ver o que é que conseguimos tirar do φ, e deste φ, eventualmente, vamos conseguir tirar alfa ou beta, tal como do psi, também vamos conseguir tirar alfa ou beta. Se isto for verdade, então esta fórmula 10 será justificada por eliminação desta disjunção de 4 a 6 e de 7 a 9. Bom, como é que eu de φ consigo chegar a alfa ou beta? Bom, de φ consigo chegar a alfa por eliminação da contradição, da implicação, e
se alfa for verdadeiro, alfa qualquer coisa também é verdadeiro, por introdução da disjunção. E a mesma coisa na parte de baixo. Por conseguinte, está aprovado o dilema construtivo e está aprovado também, enfim, vou provar só mais esta, o enfraquecimento do consequente. Ou seja, se eu de φ consigo implicar psi, então φ também implica psi ou qualquer coisa. No fundo, isto é a mesma coisa que dizer que se eu consigo obter psi, consigo obter uma coisa mais fraca que psi, que é psi ou qualquer coisa. Bom, como é que eu faço isto? Enfim, esta parece mais ou menos óbvio, que é provar φ implica φ ou psi, aliás, psi ou φ grande. Como é que eu faço isto? É uma implicação, por isso vou assumir o implicante, e vou obter o implicado. Se eu fizer isto, tem a eliminação, aliás, a introdução desta implicação, introdução desta implicação, nesta subdemonstração. E como é que eu de φ consigo chegar a psi ou φ grande? Bom, φ consigo provar psi, por eliminação da implicação de 1 e 2, e por conseguinte φ consigo chegar a φ ou psi, ou seja, consigo obter um resultado mais fraco. Se uma coisa é verdade, então essa coisa disjunta com outra continua a ser verdadeira, por isso a introdução da disjunção. Bom, tal como esta regra diz que se eu conseguir provar qualquer coisa, consigo provar qualquer coisa mais fraca, o fortalecimento do antecedente diz que se a partir de uma fórmula qualquer consigo provar outra fórmula, então numa situação mais forte, ou seja, que sei não apenas esta fórmula, mas esta fórmula e mais qualquer coisa, também consigo provar o psi. Okay? Deixo isso como exercício para fazer essa demonstração, mas acho que é razoavelmente fácil. Bom, em relação à equivalência. Bom, a equivalência basicamente é uma eliminação, é uma implicação nos dois sentidos, por isso as regras de eliminação e de introdução da equivalência, no fundo, vão duplicar o que nós fazemos na implicação simples. Por isso, a eliminação da equivalência diz-me que se tiver uma fórmula e essa fórmula for equivalente a outra, então eu posso obter a outra fórmula, okay, por eliminação desta equivalência. Okay? K1 e K2. E quem diz a partir da esquerda consigo obter a direita, também diz a partir da direita consigo obter a esquerda. Por isso, não interessa a ordem com que aparece na equivalência. Se eu tiver uma fórmula na equivalência, também posso obter a outra por eliminação da equivalência. Para a introdução, aí tem que fazer as duas coisas, ou seja, se eu quero provar que φ implica psi e psi implica φ, tenho que provar as duas coisas. Ou seja, se eu conseguir provar que de φ consigo chegar a psi e de psi consigo chegar a φ, então consigo provar que φ e psi são equivalentes. Por introdução da equivalência nas duas demonstrações, K1 a K2 e K3 a K4. Ok? É claro? Até aqui não tem dúvidas? Quando tiverem, já sabem, é só levantar o braço. Bom, só por título de exemplo, podemos ver que a equivalência, vocês sabem que tem várias propriedades, nomeadamente a transitividade, a comutatividade e a identidade, ou seja, uma fórmula equivalente consigo própria, se uma fórmula é equivalente com outra, a outra é equivalente com a primeira, essas são fáceis de demonstrar. Aqui vamos provar que se uma fórmula é equivalente com outra e a outra com uma terceira, a primeira é equivalente com a terceira. Ou seja, se φ é equivalente a psi, psi é equivalente a φ grande, então φ é equivalente a φ grande. Bom, a maneira de fazer isto é mais ou menos óbvia. Se eu quero provar isto, tenho que provar nos dois sentidos. Por isso tenho que provar que de φ eu consigo provar φ grande, ok? E isso é fácil. Enfim, já vamos ver. E que de φ grande consigo provar φ pequeno. Como é que eu faço isto? Bom, se φ for verdadeiro, φ implica psi. Ok, isto seria, por isso a forma de justificar esta última seria a introdução da equivalência de 3 a 5 e de 6 a 8. Como é que eu provo esta primeira? Bom, como é que eu chego ao φ grande? Bom, do φ pequeno chego ao psi, por eliminação desta
desta equivalência. E a seguir cheguei a esta por eliminação da segunda equivalência. E a mesma coisa é para a parte de baixo. Okay? Obviamente a transitividade também é possível só com uma implicação simples. Se φ implica psi, o psi implica φ grande, então φ pequeno implica φ grande, isso também seria possível, e nesse caso bastava fazer uma destas hipóteses. Ok? Por isso, deixo isso como exercício para vocês pensarem no assunto, mas basicamente basta uma destas hipóteses. Bom, uma vez criadas as regras, sabemos o que é que elas significam, podemos ver aqui algumas características interessantes do sistema como ele está neste momento. Por isso, a primeira coisa é que existe uma semelhança, um mapeamento possível entre o que é uma implicação e o que é uma dedução. Reparem, se vocês, a partir de um conjunto de hipóteses e de uma... ok, vamos ver isto em termos práticos. Se vocês têm esta hipótese φ grande e acrescentam uma hipótese φ pequena, se este conjunto de hipóteses vocês conseguem provar psi, então se calhar só a partir deste conjunto φ grande vocês conseguem provar o quê? Bom, se o φ fosse verdadeiro, o psi também era. Ok? Por isso, neste caso, vocês estão a dizer que o φ é verdadeiro, e por isso conseguem provar o psi. Neste caso dizem, se o φ fosse verdadeiro, o psi também o era. Por isso, estas duas formas de raciocínio serão equivalentes, se quisermos. Ok? Na realidade, é fácil de ver porquê. Se eu tiver esta primeira, tenho uma demonstração que será do género. Tenho um conjunto de fórmulas φ, tenho um conjunto de fórmulas, uma fórmula φ mais pequena, e, através de um conjunto de fórmulas intermédias, consigo chegar a psi. O que é que eu teria que fazer aqui? Teria que fazer, basicamente, começar com o φ grande, e agora assumir que φ é verdadeiro. Bom, e tudo o que vier a seguir é exatamente tudo o que vinha aqui. Ou tudo o que fiz aqui, posso fazer aqui, porque tenho as mesmas premissas, se quiserem. E, por conseguinte, o φ, ou aliás, o psi, aparece aqui no fim desta demonstração. Bom, se o φ aparece no fim desta demonstração, quer dizer que, usando o raciocínio hipotético, ou seja, a introdução da implicação, o φ implica psi. E, por conseguinte, de φ, obtenho que φ pequeno implica psi. Ok? Por isso, existe um paralelismo então grande entre o que é uma dedução, a partir de premissas, ou o que é que podemos fazer com menos premissas e deduzir, não fórmulas, mas a implicação de fórmulas. Ok? Isso poderá ser útil mais tarde. Consequência tautológica, ok? Aqui a situação é diferente, quer dizer, é a mesma coisa, mas temos que ver agora que o que estamos a discutir, enquanto que o que estávamos a discutir aqui eram deduções, por isso com um único tracinho, o que nós agora vamos ver são implicações lógicas, ok? Por isso, implicações lógicas com dois tracinhos, quer dizer, se assumirmos que estas duas formas, que todas as formas das premissas são verdadeiras, temos que assumir que a conclusão também é verdadeira. Okay? E por isso, para verificar esta equivalência, podemos apelar às tabelas de verdade. E por isso, o que é que nós podemos concluir daqui nesta primeira? Bom, se nós tivermos psi verdadeiro, pode ser uma forma mais ou menos complexa, e esta forma φ também é verdadeira, fazemos aqui as regras e dizemos que isto será as situações, não é? Só nos interessa a situação em que se esta for verdadeira e esta for verdadeira, então psi tem que ser verdadeiro, ok? Porque isto é a regra, é o que nos diz a regra, a conclusão lógica. Sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. E nos outros casos, não interessa o que é o psi, porque não sendo as premissas verdadeiras, não posso concluir nada sobre a conclusão, ok? Por outro lado, se usarmos esta regra, se φ for verdadeiro, esta implicação é verdadeira. Se φ for falso, não posso dizer nada sobre esta implicação, mas em geral esta implicação é verdadeira, quer quando o φ é verdadeiro, quer quando o φ é falso, quer quando o psi é verdadeiro. Desculpem, só que tenho que pôr a carregar.
lá, esta interrupção. Por isso, posso fazer a tabela de verdade aqui, que sei que se o φ for falso, esta implicação é necessariamente verdadeira. Se o psi for verdadeiro, neste caso, a implicação é verdadeira, e neste caso em particular não posso saber nada, não posso querer dizer nada. Por isso agora a questão que se coloca é, se isto for verdadeiro, será que esta é verdadeira? Por isso o que temos que ver é as linhas em que φ é verdade, ok? Sempre que φ for verdadeiro, se eu quero provar daqui para aqui, quero provar que sempre que φ for verdade, esta implicação tem que ser verdadeira. E por isso olho para as linhas em que φ é verdade, elimino as outras, e consigo concluir, sim senhora, que φ implica psi. E por conseguinte a implicação, a equivalência do lado esquerdo para o lado direito está provada. Se isto é verdadeiro, então sempre que φ for verdadeiro, então φ pequeno implica psi. Ao contrário, enfim, é fazer uma coisa semelhante. Vamos admitir que este lado direito faz sentido. Isto é, sempre que φ for verdadeiro, φ pequeno implica psi pequeno. E por conseguinte, vamos fazer aqui a tabela de verdade. Por isso só nos interessa situações em que φ seja verdadeiro, e esta implicação é verdadeira sempre que φ for falso, nestes casos, ou psi verdadeiro, neste caso. E agora temos que ver em que situações é que nós estamos aqui a trabalhar do lado esquerdo. Bom, só nos interessa as situações em que φ seja verdadeiro, a φ grande e φ pequeno. Por isso, as situações só nos interessa exatamente ao contrário, por isso só nos interessa estas situações, por isso esta aqui nem nos interessa em particular, mas podemos garantir que é ao contrário. A única, as situações em que φ é verdadeiro, por isso nós estamos ao contrário, se isto for verdadeiro, então temos que considerar, este lado devia estar aqui, esta forma devia estar deste lado. Bom, mas se isto for verdadeiro, quer dizer que φ tem que ser verdadeiro e esta implicação é verdadeira. O que é válido destes 4 casos é válido nestes 3. E nestes 3 casos, agora o que temos que verificar é que se o φ for verdadeiro, ou seja, nesta situação, então o psi também é verdadeiro. Só nos interessa quando o φ for verdadeiro e provamos nesta situação que o φ também é verdadeiro. E por conseguinte, se esta inferência for correta, por isso se φ for uma consequência lógica de φ unido com φ pequeno, então, aliás, esta inferência é equivalente a esta. Ou seja, sempre que isto for verdade, isto é verdade se e apenas se isto também for verdade. Ok? Por conseguinte, temos aqui um sistema em que estamos aqui a ver semelhanças ou paralelismos entre deduções e consequências tautológicas, entre deduções e inferências em geral, no sistema de dedução natural. Bom, resumindo, temos um sistema, só tentando ver o que é que se passa. Podemos considerar sistemas de dedução natural de 2 tipos. Um que tem igualdade e outro que não tem igualdade. Em particular, vamos ver se os sistemas têm aquela propriedade que nos interessa, que é serem coerentes e completos. Isto é, tudo o que eu deduzo no sistema faz sentido, ou seja, é coerente, por isso tudo o que eu deduzo no sistema é uma consequência lógica, e por outro lado, ele é completo no sentido de tudo o que é uma consequência lógica pode ser provado no sistema, ou seja, há de haver uma demonstração para o fazer. Bom, se nós não usarmos a igualdade, se usarmos só as regras, se nós usarmos só as regras da conjunção, da disjunção, da negação, da contradição, da implicação e da equivalência, e se não usarmos a negação, a igualdade, ok? Se não usarmos a igualdade, há situações que nós aliás, vamos provar antes a coerência, ok? Por isso, vamos provar que um sistema que tem estas regras, o sistema que nós estamos a usar, é coerente, ok? Por isso, o sistema de dedução natural será o sistema completo com a igualdade. O sistema T é um sistema que não tem esse operador de igualdade. Por isso, vamos ver as características destes 2 sistemas.
Bom, em particular, ambos são coerentes. Ok? Como é que nós provamos que um sistema é coerente? Bom, temos que provar que qualquer fórmula que é demonstrável no sistema é uma consequência lógica das premissas. Isto é, se as premissas forem verdadeiras, a fórmula também terá de ser verdadeira. Bem, como é que fazemos isto? Como é que provamos esta situação para um sistema? Bom, temos que ir a todas as regras. Por isso vamos fazer, para já, um misto de raciocínio por casos. Vamos ver regra a regra, aquelas regras todas que nós introduzimos, se elas são coerentes. Isso pode-se ver, por exemplo, e a partir daí podemos concluir, okay, que o sistema de dedução natural, sem a igualdade, é tautologicamente coerente. Por isso, tudo que nós, sempre que as premissas forem verdadeiras, e as premissas são formas que nós não olhamos nem para o sentido dos predicados, nem para o predicado da igualdade, por isso, nessa situação, a conclusão também deve ser verdadeira, usando apenas conhecimento, digamos, da forma das fórmulas e não da existência de igualdades ou do significado de cada um dos predicados. Bom, como é que nós vamos provar isto? Okay, vou avançar. Bom, vamos provar isto de duas maneiras. Por um lado, por casos, por isso vamos ver as regras uma a uma, e por outro lado vamos ver que se as regras não fossem coerentes, isso conduzia-nos a um absurdo. Por isso vamos fazer um misto de raciocínio por casos e raciocínio por absurdo. E por isso, a maneira de provar que é absurdo, temos cada uma das regras, é dizer que nenhuma das conclusões que se tira, ou nenhuma das regras, da aplicação das regras, pode ser a primeira que não é uma consequência tautológica das premissas. Okay. Vamos ver aqui um exemplo, talvez, que mostre isso. Por isso, há vários casos, por isso, para todas as regras, vamos trabalhar primeiro com a regra da introdução da conjunção. E vamos provar que esta regra tem que ser coerente. Bom, como é que nós fazemos isso? Criamos uma demonstração arbitrariamente complexa e aqui, alguns, pelo caminho, dizemos que esta regra, esta fórmula, que é obtida por introdução da conjunção, é a primeira fórmula da demonstração que não é coerente. Ok? Por isso, se conseguimos provar que ela não pode ser a primeira, então quer dizer que a regra de introdução da conjunção nunca pode ser a primeira, por isso não é com certeza. Por conseguinte, se conseguimos provar isso para todas, então quer dizer que nenhuma delas pode ser a primeira, quer dizer que afinal não há nenhuma primeira fórmula que seja incoerente e por conseguinte todas as fórmulas são logicamente consequência das premissas. Por isso vamos então provar que esta não pode ser a primeira regra que conduz a uma incoerência. Bom, como é que fazemos isso? Bom, vamos ver o que é que isto quer dizer. Não é? Primeiro, em que contexto é que esta fórmula foi verdadeira? Foi introduzida? Foi num contexto em que φ grande é verdadeiro, alfa é verdadeiro, φ pequeno é verdadeiro, beta pequeno é verdadeiro e φ pequeno também é verdadeiro. Okay? Por isso vamos assumir por absurdo que todas estas são verdadeiras, mas esta não era. Ok? Bom, isto então é um absurdo, por isso as nossas hipóteses são φ grande, φ pequeno e psi pequeno. Estas são as nossas hipóteses. E vamos provar que se estas hipóteses forem verdadeiras, e se não houver aqui nenhuma primeira regra que introduza a contradição, a incoerência, esta também não vai introduzir nenhuma incoerência. Porquê? Bom, porque se φ for verdadeiro, ok? Se não houver nenhuma incoerência até aqui, então alfa também tem que ser verdadeiro. Ok? Por outro lado, se φ for verdadeiro, φ pequeno, então, se não houve nenhuma incoerência até este ponto, beta também tem que ser verdadeiro. Ok? Bom, mas então se até este ponto não houve incoerência nenhuma e eu consegui provar que o alfa é verdadeiro e o beta é verdadeiro, então com certeza que o alfa e beta também é verdadeiro. E por conseguinte, a hipótese desta fórmula introduzir uma incoerência é absurda, porque ela não pode introduzir incoerência, porque eu sei que quer o alfa, quer o beta, têm que ser verdadeiros nesta altura do campeonato. Ok? Bom, isto é um dos casos. Vamos provar um segundo caso, ok?
que é um caso em que vamos admitir que é a introdução da implicação que produziria tal incoerência. Bom, fazemos mais uma vez uma demonstração. Temos aqui várias hipóteses, temos a hipótese φ grande, temos aqui a hipótese φ pequeno, temos aqui a hipótese alfa, a hipótese φ1, e vamos provar que se todas estas fórmulas que eu provar aqui pelo caminho forem coerentes, ou seja, todas as fórmulas forem consequência das premissas, ou das premissas e das hipóteses, então esta não pode ser a primeira que dá incoerência. Porquê? Bom, para provar isto, vejamos, para ser incoerente era preciso que o alfa, ou seja, que ela fosse falsa, era preciso que neste contexto o alfa fosse verdadeiro e o beta fosse falso. Okay? Mas, de acordo com estas premissas, o alfa é verdadeiro. Okay? E por conseguinte, quer o alfa, e se o alfa for verdadeiro, assim é que é, de acordo com esta subdemonstração, se o alfa for verdadeiro, o beta também tem que ser verdadeiro. Okay? Por conseguinte, se todas as fórmulas φ, psi e alfa forem verdadeiras, o beta também o é, e por isso as fórmulas φ e psi, que são o contexto, aliás, φ grande e φ pequeno, que são o contexto onde esta fórmula é produzida, neste contexto, esta fórmula tem que ser coerente, por isso tem que ser verdadeira. E por conseguinte, não é com certeza a introdução da implicação que produz a primeira incoerência. E por conseguinte, tal como esta não é, todas as outras não produzem incoerência em primeiro lugar, e por isso não há nenhuma regra que introduza uma incoerência. Se nenhuma das regras introduz a incoerência, então o sistema é coerente. Ponto final. Por conseguinte, prova-se que o sistema que é obtido pela... Enfim, não se prova, não provei só 2 casos, mas vocês podem provar os outros. Todos os casos, todas as regras de introdução e de implicação que nós demos garantem que o sistema é coerente. Em relação à completude, é mais complicado. Okay? O que é a completude? A completude diz-me que a completude diz-me o contrário. Diz-me que se eu conseguir, se houver uma consequência lógica das premissas, então eu devo conseguir obter através de uma regra, através de uma demonstração no sistema. Ok? E por isso, aqui vamos ter que ter algum cuidado com as regras que utilizamos. Se nós não utilizarmos as regras da igualdade, apenas podemos dizer que o sistema é tautologicamente completo. Isto é, eu só posso obter, através das regras, sem igualdade, as consequências tautológicas. Se o sistema tiver igualdade, ou seja, se houver um sistema, uma fórmula, que é uma consequência tautológica de um conjunto de premissas, então essa fórmula pode ser obtida neste sistema. No sistema sem igualdade. No sistema com igualdade, a coisa é, se quisermos fórmulas com igualdade, aí já será a situação um pouco mais complicada. Por exemplo, imaginem que eu tenho esta fórmula, digamos, este raciocínio, em que se C de A for verdadeiro, por isso A tem a propriedade de C, A igual a B, eu posso provar, em ordem de primeira lógica, que o B também tem a propriedade de C, porque B é igual ao A. O B é o mesmo objeto que o A. Okay? No entanto, eu não consigo provar este raciocínio se não usar a regra da eliminação da igualdade. E, por conseguinte, tautologicamente, eu não consigo provar isto. Só consigo provar num sistema que contenha a regra da eliminação da igualdade. Ok? Por isso, com a eliminação da igualdade, obviamente, isto não se coloca. E, por conseguinte, o que nós podemos concluir daqui é o seguinte: o sistema de dedução natural com igualdade é logicamente coerente e completo para a lógica proposicional. Ou seja, tudo o que eu consigo provar, todas enfim, nos 2 sentidos, tudo o que eu consigo provar nesse sistema é uma consequência lógica, tudo o que seja uma consequência lógica é possível provar no sistema. Ok? E, por conseguinte, essa é a conclusão final que nós tiramos destas propriedades. Ok? Por isso, este era, digamos, o resumo da aula de hoje. Por isso, vimos o sistema
completamos o sistema com as regras de implicação e de equivalência e provamos que os sistemas feitos desta forma, por isso com estas regras, são coerentes e completos do ponto de vista da lógica proposicional, e do ponto de vista lógico. Por isso conseguimos provar que toda a consequência lógica é demonstrável no sistema e toda a demonstração do sistema é uma consequência lógica. Se nós retirarmos o predicado da igualdade, já não conseguimos ter essa equivalência, ele continua a ser coerente, por isso tudo o que for demonstrável no sistema é uma consequência tautológica das premissas, e a sua completude diz que tudo que possa ser, tudo o que é uma consequência tautológica é demonstrável no sistema sem igualdade. Ok? Não sei se tem questões a colocar. Professor, eu tenho uma questão, mas é em relação ao teste. Então digam lá. Era para perguntar até que aula teórica, até que slides é que sai. Epá, até o capítulo 4. Por isso até às formas normais. Agora até a slide, exatamente, já não me lembro. Deixa cá ver, talvez consiga ver aqui. É a aula 6, percebe? Está tudo no site da disciplina. Acho que é na aula 6, ok? Por isso é a aula que vai até passa da álgebra de Boole e vai até à normalização e às formas normais e à simplificação. Ok, obrigado, professor. Já agora também tenho uma pergunta, se não se importar. Força. Sai alguma coisa sobre o trabalho prático no teste? O trabalho prático. Por exemplo, em AC havia um grupo que era sobre os trabalhos práticos que tínhamos feito. Mas vocês fizeram algum trabalho prático? Sim, o do... enganei-me, peço desculpa. Vocês só resolveram problemas, ok? Aqui não temos, nesta cadeira é só problemas para resolver e testes, não há trabalhos práticos. Okay? Se vocês quiserem ver, já agora, se quiserem ver um teste do ano passado, já sabem como é que podem fazer, não é? Deixa-me tirar aqui. Sabem, agora não sei se estão a ver o ecrã ou não. Acho que Não. Ok, mas eu já mostro, por isso deixa-me cá partilhar o ecrã. Onde é que está aqui? Vou partilhar aqui o ecrã. Ok, por isso, se vocês querem saber o que é o teste, é muito simples, vão aqui ao site da cadeira, lógica computacional, vão ver o ano passado, vão ver na avaliação, as provas, tem aqui o teste corrigido e tudo. E este teste deste ano vai ser semelhante. Isso vai até à parte de converter fórmulas nas formas normais. Ok? Qual é eu penso que diz quais são as regras. Eu já não lembro o que é. Não sei onde é que está escrito. Mas. Ok, não sei onde é que está escrito, mas é até a aula 6, ok? Professor, Diga. esqueci-me o que é que ia dizer. Diga. Eu acho que sim, já me lembro. Sobre os horários de atendimento, o professor só tem um à terça, certo? De manhã. Sim, mas o que eu vou fazer, eu vou fazer um horário de atendimento extra, vou-vos mandar um mail na segunda-feira à tarde. Tipo, Ok. ao fim da tarde, tipo 6 da tarde, talvez, que é. Já não tem aulas vocês às 6, não é? Não, eu pelo menos não. Não, Ok. os horários do nosso curso acabavam até às 6. Pode haver pessoas que estão a Pois, sair em tem aula atraso, e estão ok. na faculdade. Pronto, mas enfim, não, vou escrever um e-mail para todos a dizer que dou uma aula de dúvidas, digo lá qual é o site. O site não, a sala Zoom, dou uma aula de dúvidas na segunda-feira às 6 da tarde. Tá bom? Ok, e os outros serão por marcação, certo? Sim, os outros. Fizemos, entretanto. Os outros sim. Os outros mandam um e-mail a dizer, mas terça-feira vai ser difícil, não é? Terça-feira vocês Sim. é mesmo em cima do teste, isso eu vou antecipar para segunda-feira, tá bem? E Ok, não se esqueçam que amanhã não há aula teórica, ok? Há aula prática, mas não há aula teórica. De resto, continua tudo igual. Terça-feira há aulas práticas, o horário é o normal, por isso é que o teste é marcado às 7 para não interromper as aulas. Okay? Professor, uma pergunta. O que vamos fazer na segunda-feira? Como?
que vamos fazer na segunda-feira? Na segunda-feira, então, isso é as aulas. Nas aulas práticas. Vamos começar a capítulo 5, certo? Nas aulas práticas, deixa-me cá fazer aqui, vou aqui outra vez ao site. Não estou a partilhar, pois não, deixa-me cá partilhar Não. isto. No site, vocês têm aqui o plano do que é suposto estar. Estão a ver ou não? Sim, Não. só. Tá. Ok, por isso estão a ver aqui o plano do curso. Está aqui. Vocês, no dia. Quando é que é? No dia 9. Não, aliás, desculpa, isto está engatado ou não? Isto é no dia 10, o teste. É 10 de novembro. Tinha ideia que era Não, acho que é dia 9. Mas também tinha ideia que era 9, exato. Vou só confirmar. Não, Não, é dia 9, sim. Dia 9 às 7. O que é que eu pus aqui? Acho que já estavam do ano passado. Espera aí, desculpa, não, exato. Eu estou aqui, tenho que vir aqui ao deste ano, ok? Estava a ver, agora isto estava esquisito. Vamos. Agora está. Vamos, está complicado. Ok, 21, 22, assim aqui. Plano. Dia 9, está certo. Terça-feira, dia 9, ok? Por isso, vocês todos já deram a aula 4 prática, que é que chega à parte das transformações na álgebra de Boole e normalização das formas, não é? Por isso, para a semana começa a aula 5, quer os de segunda-feira, quer a terça-feira, tem a quinta aula prática. Ok? E a quinta aula prática está aqui, o sumário, a aula prática. A quinta aula prática é sobre o capítulo 5 e o capítulo 6, por isso já passa, por isso até a aula 4, até o capítulo 4 é a aula 4, não é? Por isso tudo isto nós demos e vai para o teste. Esta de segunda e terça-feira, que é a aula prática P5, já não vem para o teste. Tá bom, obrigado. E amanhã a aula online mantém-se, só não há A aula teórica, online certo? mantém-se. Sim, só a teórica não, porque a teórica já vai muito avançada. Ok. Da altura já estou aqui do outro lado e vocês ainda vão. Por isso vamos atrasar um bocadinho a coisa. Tá bom? Está bem, obrigado. Até amanhã então. Ok. Mais alguma Deixa eu- questão? Então, se não há mais questões, ficamos por aqui. Então, até amanhã. Alguns, se não, até segunda ou até terça os outros. Até amanhã, professor. Obrigado.